Minha mãe exigiu que eu cancelasse o meu casamento para não ferir os sentimentos da minha irmã, Cassie, e eu acabei os desconvocando. A forma como virei a situação deixou todos sem palavras. Me chamo Emily, tenho 30 anos, sou mulher, e meu noivo, Ryan, tem 31 anos. Ele me pediu em casamento em março do ano passado, após 6 anos juntos. Ryan é o meu melhor amigo, o parceiro ideal, e a pessoa mais solidária que já conheci. Quando ele se ajoelhou para fazer o pedido, senti que tudo finalmente se encaixava. Mas, assim que compartilhei a notícia, minha mãe e minha meia-irmã, Cassie, de 24 anos, começaram a transformar o meu noivado e casamento em um campo de batalha pessoal delas. Minha mãe se casou com meu padrasto Tom quando eu tinha 5 anos, e Cassie é filha deles. Crescemos juntas, mas nossa relação sempre foi mais de convivência do que de irmãs de verdade. Na realidade, Cassie sempre teve uma competitividade estranha comigo, algo que começou ainda na infância. Ela ficava irritada se eu tirasse notas melhores ou se algum parente me fizesse elogios. À medida que fomos crescendo, as disputas foram se intensificando. Eu consegui uma bolsa de estudos para a faculdade, enquanto ela não foi para a universidade. Eu estava com o Ryan há anos enquanto ela se envolvia em uma série de relacionamentos conturbados. E agora que estou noiva, ela parece ver a minha felicidade como uma espécie de revanche pessoal contra ela. De qualquer forma, Ryan me pediu em casamento em março durante um fim de semana tranquilo em casa, e decidimos fazer um casamento simples e íntimo para janeiro, com cerca de 70 convidados. Estava tudo perfeito para nós. Eu estava muito animada para começar a planejar, e achei que minha família ficaria feliz também. Lê do engano. Quando liguei para minha mãe para dar a notícia, a reação dela não foi empolgação. A primeira coisa que ela disse foi: "Ah, a Cassie não vai gostar disso." Eu até tentei rir, achando que ela estava brincando, mas não estava. De acordo com ela, meu noivado iria ferir os sentimentos da Cassie, porque ela estava solteira e tentando entender sua vida. Inicialmente, deixei isso passar, pensando que fosse apenas um comentário estranho. Mas algumas semanas depois, Cassie anunciou que ia se casar com um cara que ela estava namorando há apenas 3 meses. Não costumo julgar as escolhas dos outros, mas isso me soou errado. Cassie sempre foi impulsiva, mas casar tão rápido com alguém que ninguém conhecia foi algo que me fez ficar desconfiada. Mesmo assim, decidi não comentar nada, pois era a vida dela, a decisão dela. Pouco depois, em julho, o casamento dela acabou de forma tão abrupta quanto começou. O marido dela, Jake, a traiu com a melhor amiga dela, e 2 meses depois do casamento, ela pediu o divórcio. A situação foi triste e complicada, e eu realmente senti pena dela. Tentei ser solidária, mas sempre que eu tentava falar com ela, recebia uma resposta fria. Percebi que ela estava brava comigo, mas não conseguia entender o porquê. Foi então que caiu a ficha. Ela não queria o meu apoio. Ela queria me culpar. Pelo que pude entender, Cassie acredita que de alguma forma meu noivado fez com que ela tivesse se casado impulsivamente, como se o meu anúncio de noivado fosse um desafio que ela precisava vencer. E quando o casamento dela desmoronou, talvez tenha sido mais fácil ela me culpar do que aceitar suas próprias escolhas. Quando o outono chegou, a tensão só aumentou. Cassie e eu praticamente não nos falamos desde o divórcio dela, e minha mãe estava estranha. Sempre que eu mencionava o planejamento do casamento, ela ficava em silêncio ou mudava de assunto. Eu tentei não pressioná-la, achando que talvez ela só não quisesse falar sobre o assunto devido ao que Cassie estava passando. Eu deveria ter percebido os sinais. Acredite, nada me preparou para a loucura de ser manipulada emocionalmente em relação ao meu próprio casamento. Eu pensei que o estresse do casamento viria das questões logísticas ou de orçamento. Jamais imaginei que minha própria família iria transformar isso em uma competição distorcida. Pois bem, em meados de novembro, Ryan e eu finalmente enviamos os convites para o casamento. Eu estava radiante, achando que tudo estava finalmente se encaixando. Porém, 2 dias depois, recebi uma ligação de minha mãe. Eu estranhei, pois ela quase nunca me liga. Geralmente é mais de mandar uma mensagem uma vez por mês. Mas atendi, pensando que ela queria conversar sobre o casamento. A conversa começou de forma simples. Ela perguntou como eu estava, como o Ryan estava, e depois, de maneira casual, soltou: "Então, você realmente vai fazer o casamento?" No início, achei que ela só estava confirmando a data ou algo do tipo. Respondi que sim, tudo estava confirmado. Já tínhamos reservado o local, o buffet, as flores, a maior parte estava paga. Foi então que ela suspirou. E não foi um suspiro qualquer. Foi um suspiro longo e exagerado, quase como se estivesse dizendo: "Você está prestes a arruinar a vida de alguém." Então ela soltou: "Eu estava pensando na Cassie, e realmente acho que você deveria repensar isso." Eu parei, sem saber o que dizer. Repensar o quê? Perguntei, realmente confusa.
Ela hesitou, como se estivesse se preparando para um discurso. Eu não acho que seja uma boa hora para um casamento, Emily. Cassie ainda está tão triste com o divórcio, fazer uma grande celebração agora. Depois de tudo o que ela passou, vai ser muito difícil para ela. Eu quase não acreditei no que estava ouvindo. Você está pedindo para eu cancelar meu casamento por causa da Cassie? Perguntei, sem entender. Ela respondeu como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Ela passou por tanta coisa e ver você se casando tão rápido depois de tudo vai machucar muito ela. Eu estava completamente sem palavras. Mãe, nós estamos planejando esse casamento há quase um ano. O local está reservado, os depósitos pagos. Como você pode pedir para eu cancelar tudo? Ela respondeu de imediato. Você poderia fazer algo menor, tipo uma cerimônia na igreja, só com a família mais próxima. Assim você ainda se casa. Mas não é uma grande festa. Não vai ficar se exibindo. Se exibindo? Eu não acreditava no que estava ouvindo. Mãe, isso não tem nada a ver com exibição. Eu e o Ryan estamos comemorando nosso relacionamento de 6 anos. Esse é o nosso dia. Ela suspirou mais forte. Se você realmente amasse sua irmã, faria isso por ela. Ela precisa de tempo para se curar. E um casamento grandioso vai só piorar tudo. Fiquei furiosa, mas tentei manter a calma. Mãe, entendo que a Cassie está passando por dificuldades, mas isso não tem a ver com ela. Eu e o Ryan estamos planejando isso há muito tempo. Não é justo mudar tudo por causa das escolhas dela. Ela não gostou. Escolhas dela, Emily? Ela não escolheu que o marido a traiu. Ela não escolheu que sua vida desmoronasse. Sim, mas ela escolheu se casar com um cara que mal conhecia depois de 3 meses. Isso foi um erro. Foi a frase errada. Minha mãe perdeu a calma e me acusou de ser cruel e egoísta. Ela até disse, achei que te ensinei melhor. Eu não aguentei mais. Mãe, eu não vou cancelar meu casamento. Fim de papo. Desliguei, tremendo de raiva, e liguei para o Ryan para contar tudo. Ele estava tão surpreso quanto eu. Quem pede para a filha cancelar o casamento por causa do divórcio de outra pessoa? Ele disse. Eu queria que isso fosse o fim, mas claro que não foi. Nas semanas seguintes, minha mãe insistiu em tentar me fazer cancelar ou diminuir a festa. Ela me ligava a cada poucos dias, sempre com a mesma história. A Cassie está de coração partido. Você está sendo insensível. Um casamento menor significaria tanto para a família. Em um momento, até tentou envolver o Ryan. Você é tão compreensivo, Ryan. Sei que vai entender o quanto isso é importante para a Cassie. Ele imediatamente cortou isso, dizendo que íamos manter os planos originais. A Cassie começou a me mandar mensagens indiretas dizendo: deve ser bom ter tudo indo bem para você. Não acha que está cedo demais para uma grande comemoração? Ela até questionou a data do casamento, dizendo: janeiro parece tão estranho para um casamento. Tem certeza de que não escolheu essa data para me provocar? Fiquei chocada com a ousadia dela. Tentei ignorá-la, mas ela só piorou. Começou a me ligar, deixando mensagens de voz dizendo como estava difícil para ela pensar em casamento e como minha falta de sensibilidade estava dificultando sua recuperação. O pior era como minha mãe e Cassie se alimentavam uma da outra. Minha mãe ligava e dizia: a Cassie chorou a noite inteira pensando no seu casamento. E no dia seguinte, a Cassie me mandava mensagens dizendo: mãe está tão chateada com o jeito que você está lidando com isso. Eu estava esgotada. Cheguei ao meu limite. Eu sabia que precisava estabelecer um limite, mas não sabia como. Foi quando percebi que a situação estava completamente fora de controle. Não se tratava do divórcio da Cassie ou dos sentimentos dela, mas sim de controle. Elas queriam que eu parasse a minha vida para atender às inseguranças delas, e eu estava cansada de deixar que mandassem na minha felicidade. Em dezembro, a Cassie não se contentou mais em sofrer em silêncio ou mandar mensagens indiretas. Agora, ela estava determinada a destruir minha imagem com quem quisesse ouvir. E, sinceramente, eu estava ficando perdida tentando acompanhar suas atitudes. Tudo começou com a minha prima Megan, que me contou que a Cassie estava ligando para os parentes, dizendo que eu estava esfregando meu casamento na cara dela para humilhá-la. Ela ainda disse que eu escolhi janeiro de propósito, sabendo que seria cedo demais para ela lidar com isso. Não conseguia entender como ela pensava. Meu noivado havia sido marcado muito antes dela se casar. Quanto mais se divorciar. Mas lógica não importa quando alguém quer ser vítima. As histórias de Cassie ficaram mais dramáticas. Megan me contou que a Cassie dizia: a Emily sempre acha que é melhor que eu. Ela só está esfregando a vida perfeita na minha cara porque sabe que estou sofrendo. O pior é que alguns familiares acreditaram nessa narrativa. Minha mãe, claro, era a maior defensora de Cassie. Ela começou a me ligar quase todos os dias, pedindo para eu reconsiderar cancelar ou diminuir o casamento, dizendo: Cassie ainda está tão fragilizada.
Eu mantinha minha posição firme, mas isso estava me desgastando. O ponto de ruptura real aconteceu em um encontro de família no Natal. O Ryan e eu fomos convidados para um jantar na casa da minha tia, e pensei que seria uma boa forma de relaxar depois de toda a pressão do casamento. Claro que a Cassie e minha mãe estavam lá, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. O clima estava tenso desde o início. A Cassie mal me olhava, mas sempre que eu mencionava o casamento, ela bufava ou revirava os olhos. Em um momento, estava conversando com minha tia sobre flores, e a Cassie soltou: "Deve ser bom desperdiçar tanto dinheiro em uma festa enquanto tem gente que mal consegue reconstruir a vida." Ignorei, mas ficou claro que ela queria uma reação. Eventualmente, a conversa mudou e eu comecei a relaxar um pouco, até que de repente a Cassie começou a chorar no meio da sala. Ela estava soluçando, balançando a cabeça e dizendo: "Não acredito que as pessoas podem ser tão cruéis." Todos ficaram paralisados. Minha tia correu até ela para consolar, perguntando o que estava acontecendo, e foi aí que Cassie começou a sua performance. "É tão difícil," ela disse entre lágrimas. "Passei por tanta coisa esse ano, e agora tenho que ficar ouvindo a Emily falar sobre o casamento perfeito dela como se nada mais importasse. Ela sabe o quanto eu estou sofrendo, mas não liga." E minha mãe imediatamente começou a consolar Cassie, dizendo: "Ela está certa, Emily. Você precisa ser mais compreensiva. Você não faz ideia de como isso tem sido difícil para ela." Foi aí que eu não aguentei mais. "Esse casamento não tem nada a ver com a Cassie," eu disse, tentando manter a calma. "O Ryan e eu planejamos isso há 1 ano. Se ela está chateada, isso não é minha culpa. Talvez ela devesse assumir a responsabilidade de ter se casado tão rápido com alguém que não conhecia bem, em vez de me culpar pelos problemas dela." A sala ficou em completo silêncio. Minha tia parecia querer se esconder no sofá, e as lágrimas de Cassie se transformaram em raiva. "Como você ousa?" ela gritou. "Você não sabe o que é ver sua vida desmoronar. Sempre teve tudo fácil. Bolsa de estudos, namorado, vida perfeita. Nunca precisou lutar por nada." Me levantei, tremendo de raiva. "Você tem razão, Cassie. Não sei o que é perder tudo. Mas isso acontece porque eu não tomo decisões impulsivas só para competir com os outros. Talvez se você gastasse menos tempo sendo amarga e mais tempo trabalhando em si mesma, não estaria nessa situação." Ryan pegou minha mão e disse: "Vamos embora." Eu não discuti. No caminho para casa, a conversa ficou na minha cabeça. Foi dura demais. Mas quanto mais pensava, mais percebia que tinha todo o direito de me defender. Cassie me pressionou semanas, e eu estava cansada de deixá-la transformar meu casamento numa festa de autocompaixão. O que mais me doeu foi como minha mãe defendeu Cassie sem sequer tentar entender meu lado ou perceber o quanto isso me estressava. Parecia que ela tinha escolhido seu favorito, e não era eu. No dia seguinte, recebi uma mensagem de minha mãe, dizendo que eu devia pedir desculpas à minha irmã. "Ela tem passado por tanto e você foi cruel," escreveu. Eu não respondi. Estava cansada de pedir desculpas por algo que não era minha culpa. Fiquei clara. Cassie não ia recuar, e minha mãe não pararia de apoiá-la. Eu não sabia qual seria o próximo passo delas, mas sabia que precisava me preparar para o pior. Após o jantar desastroso, percebi que precisava traçar um limite. Cassie e minha mãe não estavam sendo apenas irracionais, estavam tentando sabotar minha felicidade. Ignorar isso não estava funcionando, e cada tentativa de me defender só parecia aumentar o drama. Percebi que a única maneira de seguir em frente era cortar elas do casamento. Não foi fácil, mas necessário. 2 dias depois, sentei com Ryan e expus tudo. "Acho que preciso desconvitá-las," falei. "Elas vão piorar as coisas." Ryan assentiu de imediato. "Eu também acho. Mas esse é nosso dia e você merece curtir sem se preocupar com elas." Ouvir seu apoio me deu um alívio, mas cortar minha mãe e irmã ainda era assustador. Não era só sobre elas, mas o impacto disso na família. Sabia que não podia deixar o comportamento delas estragar o que havíamos planejado. Então, redigi um e-mail direto e sem rodeios. Expliquei que, devido às atitudes delas, fofocas, me culpando e criando drama desnecessário, elas não estavam apoiando meu casamento. Dizendo que o comportamento delas me causou estresse, tomei a decisão de desconvitá-las. Apertei o enviar e, imediatamente, senti um peso sair de mim. Poucas horas depois, as respostas começaram a chegar. A primeira foi minha mãe, e foi um show de drama. Me chamou de insensível, acusando-me de destruir a família. Nunca imaginei que minha filha faria isso comigo. Ela escreveu, além de outras frases para tentar me fazer sentir culpa. Não respondi. Logo veio a resposta de Cassie, também cheia de raiva e autocompaixão. Me acusou de sentir inveja dela. Ainda não sei o que teria de invejar.
e disse que eu estava punindo ela por ser honesta. Finalizou dizendo que eu me arrependeria de destruir a família. Não respondi. Nos dias seguintes, comecei a receber mais chamadas e mensagens de familiares, muitos influenciados por minha mãe e Cassie. Meu tio me ligou, dizendo que estava sendo imatura e que deveria deixar isso de lado para manter a harmonia familiar. Um primo, com quem eu mal falava, deixou um recado dizendo que não acreditava que eu tivesse feito isso com minha mãe. No começo, me senti sobrecarregada, mas algo incrível aconteceu. As pessoas que realmente importavam começaram a me apoiar. Tia Laura, irmã do meu pai, me ligou e disse que estava orgulhosa de mim. Você já suportou isso por tempo demais, é hora de dar um basta, ela disse. Megan, minha prima, também me mandou uma mensagem dizendo: não deixa elas te atingirem. Todos que te conhecem estão ao seu lado. Até minha madrinha, pessoa de poucas palavras, me ligou para dizer que eu estava fazendo a coisa certa. Seu casamento é sobre amor, não sobre drama, ela falou. O apoio delas foi um alívio para minha alma. Pela primeira vez em semanas, senti que não estava sozinha. Claro, Cassie e minha mãe não iam desistir. Uma semana depois de eu mandar o e-mail, Megan me ligou novamente. Você não vai acreditar, ela disse. Cassie está dizendo para as pessoas que você desconvidou ela porque está ameaçada por ela. Eu ri. Ameaçada por quê? Ela dizia que eu estava com ciúmes de Cassie, porque Ryan estaria flertando com ela. Megan disse: ela está dizendo que você ficou com ciúmes quando descobriu isso e agora quer afastá-la. Era ridículo. Não sabia nem como reagir porque sabíamos que não havia nenhuma verdade nisso. Mesmo assim, fiquei furiosa por ela tentar envolver Ryan. Isso é desespero, eu disse. Ninguém vai acreditar. A maioria não acredita, mas você sabe como ela é, disse Megan. Vai continuar espalhando até encontrar alguém que acredite. Decidi não perder mais energia com as fantasias de Cassie. Estava focada em proteger minha paz e garantir que meu casamento acontecesse sem mais problemas. Ryan e eu revisamos a lista de convidados e tratamos de todos os detalhes. Entramos em contato com o local para garantir que nos apoiassem caso Cassie ou minha mãe tentassem aprontar alguma coisa. Também contratamos segurança para garantir que tudo corresse bem. Nunca imaginei que teria que fazer isso no meu próprio casamento, mas aqui estamos. Durante tudo isso, Ryan foi meu alicerce. Ele me lembrava o tempo todo que aquele era nosso dia e que não devíamos explicações a ninguém por estarmos protegendo nossa felicidade. Quando o ano novo chegou, finalmente senti que estava recuperando o controle. Cassie e minha mãe podiam inventar a história que quisessem, mas não iriam estragar esse momento para mim. Atualização 2. Sei que não faz tanto tempo desde a última vez que te escrevi, mas o que aconteceu foi algo que eu realmente precisava compartilhar com você imediatamente. Se você acha que as atitudes da Cassie não poderiam piorar, se prepare, porque essa aqui supera todas as anteriores. Quando chegou janeiro, eu já achava que tinha visto todas as facetas do ciúme, da mesquinharia e da manipulação dela. Mas o que ela tentou fazer em seguida me deixou sem palavras e, sinceramente, até um pouco enojada. Tudo começou com uma mensagem estranha que o Ryan recebeu em uma noite. Estávamos no sofá, finalmente relaxando depois de um dia estressante resolvendo os detalhes do casamento, quando o celular dele vibrou. Ele olhou para a tela e percebi que o rosto dele passou de relaxado para tenso na hora. Quem é? Perguntei, já me preparando para o drama. É a Cassie, ele disse, me mostrando a mensagem. O texto dizia: Oi Ryan, preciso muito conversar com alguém. Sei que você provavelmente acha que sou uma péssima pessoa agora, mas estou realmente lutando e sinto que você é a única pessoa que me entende. Podemos nos encontrar? A princípio não sabia como reagir. A mensagem parecia inocente. Mas conhecendo a Cassie e sabendo o quanto ela vinha tentando causar confusão, eu já tinha um mau pressentimento. O Ryan deve ter sentido isso também, porque ele não respondeu de imediato. Ele virou para mim e disse: Não estou gostando disso. E eu respondi: Está estranho porque realmente está estranho. Ela nunca nem gostou de você. Porque agora ela quer falar sobre os sentimentos dela. Decidimos ignorar, mas as mensagens não pararam. Nos dias seguintes, ela mandou uma série de mensagens cada vez mais desesperadas. Falava de como estava sozinha, sem ninguém para conversar, e de como ele tinha sido gentil com ela em um momento tão difícil. Deixe-me te lembrar, o Ryan nunca teve uma conversa significativa com a Cassie. Ele sempre foi educado com ela, claro, mas nunca foram próximos. Então, essa repentina demonstração de gratidão parecia calculada. O Ryan estava tão incomodado quanto eu, mas ambos achamos melhor esperar para ver qual era o objetivo final dela antes de responder. E não demorou muito para que as verdadeiras intenções dela viessem à tona. Mais tarde, o Ryan recebeu outra mensagem. E dessa vez, era tão descarada que me deu raiva. Cassie escreveu: Tenho pensado muito em você ultimamente. Sei que é errado, mas não consigo evitar.
Sinto que temos uma conexão que a Emily não entende. Não sei o que fazer com esses sentimentos. Eu fiquei furiosa, não só com a cara de pau dela, mas também com a total falta de respeito. Ela sabia que íamos nos casar em poucos dias, e ainda assim tentava se intrometer entre nós com essas táticas baratas. O Ryan, coitado, me mostrou a mensagem e perguntou: "O que você quer fazer com isso?" Respirei fundo e falei: "Não vamos dar a ela a satisfação de uma resposta direta. Bloqueia o número dela, mas antes, faz um print de tudo." Foi o que ele fez, e guardamos as capturas de tela caso ela decidisse inventar alguma história maluca mais tarde. Na manhã seguinte, decidi que não deixaria isso passar em branco. Não respondi diretamente a ela, porque não tinha sentido engajar com alguém tão desesperada por atenção. Mas enviei um e-mail para minha mãe e outros familiares próximos explicando o que tinha acontecido. Fui direta, anexando os prints e explicando que isso era a prova de que eu estava certa ao excluir a Cassie do casamento. Escrevi: "Esse comportamento é tóxico e manipulador. Fiz o que pude para manter a paz, mas isso ultrapassa todos os limites. E espero que agora vocês entendam o motivo de eu ter a excluído." As respostas foram variadas. Minha mãe, claro, defendeu a Cassie. Ela disse que eu devia ter interpretado errado as intenções dela e que estava exagerando. Ela até teve a coragem de sugerir que o Ryan tivesse interpretado errado as mensagens. "Não acredito que você está acusando sua própria irmã de algo tão horrível", minha mãe escreveu. "A Cassie está passando por um momento difícil e você está tornando isso tudo sobre você." Eu revirei os olhos com tanta força que quase me machuquei. Nesse ponto, já não estava mais surpresa, mas outros familiares foram bem mais solidários. Megan, minha prima, que sempre me apoiou, me ligou imediatamente depois de ler o e-mail. "Você está falando sério?" Eu sabia que a Cassie era um problema, mas agora foi demais. Parabéns por cortá-la. A tia do Ryan, a Laura, ficou igualmente indignada. "Você fez certo em deixá-la de fora do casamento. Ela sempre provou que não te respeita. E isso só confirma tudo. O apoio deles significou muito para mim. Mas seria mentira se eu dissesse que apagou toda a dor. O truque da Cassie não foi só desrespeitoso. Foi humilhante. Eu sentia que ela estava tentando derrubar tudo o que Ryan e eu havíamos construído. E eu não conseguia entender o porquê. Seria ciúmes, rancor, algum desejo distorcido por atenção? Talvez tudo isso. Mas uma coisa era certa. Ela não ia ganhar. Faltando apenas alguns dias para o casamento, fiz uma promessa para mim mesma. Cassie e minha mãe não iriam estragar isso para mim. Eu também garanti que tomaria providências extras para a segurança no grande dia. Avisei ao local do casamento sobre a situação, informando que Cassie e minha mãe estavam explicitamente desinvitadas. Até contratei um segurança extra, caso decidissem aparecer de qualquer jeito. Pode parecer um pouco exagerado, mas depois de tudo o que elas fizeram, eu não queria correr nenhum risco. Agora, estou mais preparada do que nunca para enfrentar qualquer coisa que elas tentem armar. Os truques sujos da Cassie até me abalaram, mas não me quebraram. Se alguma coisa, só me deram mais forças para me manter firme e proteger a minha paz. Atualização 3. Oi de novo. Vamos torcer para que seja a última vez que você ouve sobre esse drama familiar. Deixa eu te contar. Eu achei que estava preparada para qualquer coisa que pudesse acontecer antes do casamento. Mas nada te prepara para o momento em que sua própria família tenta sabotar o dia mais feliz da sua vida. A manhã do casamento começou lindamente. O local estava mágico com todas as flores e decorações que escolhemos ao longo do ano. O clima estava perfeito para a cerimônia, e minhas madrinhas me mantiveram descontraída e rindo enquanto nos arrumávamos. Ryan e eu tínhamos combinado de fazer a primeira olhada antes da cerimônia. Então, quando eu já estava pronta, fui até o jardim para encontrá-lo. No momento em que o vi ali, todo nervoso e animado como eu, todo o estresse e o drama se dissiparam. Esse era o momento que eu esperava. E nada mais importava. Ou assim eu pensava. Cerca de 30 minutos antes da cerimônia começar, eu estava na suíte da noiva fazendo os últimos retoques, quando minha madrinha, Amanda, entrou correndo. Ela parecia nervosa, o que me fez ficar alerta. "Você não vai acreditar", ela disse. "A Cassie e sua mãe estão aqui." Minha barriga deu um nó. "O quê? Como? Eu achei que a segurança estava cuidando disso." "Elas estão tentando entrar", Amanda disse. "A segurança as parou na entrada, mas estão causando um grande alvoroço." "Claro que sim." Respirei fundo, tentando me acalmar. A Amanda hesitou, o que já indicava que a situação não era boa. "Sua mãe está chorando e dizendo que só quer ver a filha dela se casar", ela disse. Cassie, por outro lado, estava gritando, dizendo que eu era uma pessoa horrível e que não merecia viver esse momento. Senti meu sangue ferver. Não bastava terem transformado os meses antes do casamento em um pesadelo. Ainda queriam tentar estragar o grande dia.
O que você quer que eu faça? Perguntou Amanda. Respondi firme. Nada. Deixa a segurança cuidar disso. Se formos lá, vamos dar o que elas querem. Amanda assentiu e foi verificar com os seguranças. Enquanto isso, sentei e tentei me acalmar. Ouvi ao fundo minha mãe e a Cassie discutindo com os seguranças. E foi um grande esforço não ir até lá e soltar tudo o que estava entalado. Alguns minutos depois, Amanda voltou com uma atualização. Elas se recusam a sair. O gerente do local sugeriu chamar a polícia, mas eles temem que isso cause um escândalo ainda maior. Eu só podia suspirar. Era exatamente por isso que eu tinha as desconvocado. Quer que eu conte para o Ryan? Amanda perguntou. Neguei com a cabeça. Não, ele não precisa desse estresse agora. Apenas assegure-se de que elas não cheguem perto da cerimônia. Felizmente, a segurança estava em cima do lance. Conseguiram manter minha mãe e Cassie no estacionamento, e eventualmente a equipe do local chamou um serviço de transporte para levá-las embora. Mas não antes de Cassie gritar alto o suficiente para todos ouvirem. Você vai se arrepender, Emily. Vai se arrepender de cortar sua própria família. Quando finalmente foram embora, respirei fundo e me disse para deixar isso para trás. Elas estavam fora de vista agora, e eu não iria deixar que roubassem minha alegria. A cerimônia foi tudo o que eu sonhei e mais. Estando ali com o Ryan, rodeada pelos amigos e familiares mais próximos, os que realmente se importavam, pelo menos, senti um imenso sentimento de amor e gratidão. Isso era o que importava. Não a confusão, não o rancor, apenas aquele momento com as pessoas que realmente nos apoiavam. Durante a hora do coquetel, comecei a ouvir partes do que aconteceu com minha mãe e Cassie. Pelo que disseram, elas estavam gritando acusações contra os seguranças, dizendo que eu estava sendo lavada pelo Ryan e que a família nunca me perdoaria por excluí-las. Alguns convidados até ouviram as discussões do estacionamento, o que foi embaraçoso, mas a maioria simplesmente revirou os olhos e ignorou. Minha irmã, a tia Laura, veio até mim durante o jantar e disse: Estou tão orgulhosa de você por ter se mantido firme. Elas mostraram suas verdadeiras cores hoje, e todos agora veem isso. Esse foi um sentimento comum durante a noite. Primos, amigos, até alguns antigos amigos da minha mãe vieram me contar que estavam do meu lado. Parecia uma grande reconciliação. As pessoas finalmente perceberam como minha mãe e Cassie eram tóxicas, e não estavam mais aceitando isso. O restante da noite foi um borrão de risadas, danças e pura alegria. Ryan e eu compartilhamos nossa primeira dança sob as luzes cintilantes. Minha madrinha fez um brinde hilário e cheio de emoção. E o melhor amigo do meu pai, que é praticamente um tio para mim, fez todos rirem contando a história de como ele pegou o Ryan tentando escapar de um churrasco da família com um prato de costelas. Quando a noite terminou, eu me senti mais leve do que nos últimos meses. Cassie e minha mãe não venceram. As tentativas delas de estragar o dia só mostraram o quanto amor e apoio Ryan e eu tínhamos das pessoas que realmente importavam. Quando voltei para o hotel naquela noite, peguei meu telefone e vi uma dúzia de chamadas e mensagens não atendidas da minha mãe. Não me dei ao trabalho de ler. Eu tinha acabado de decidir que não ia mais deixar nem ela, nem Cassie, tomarem espaço na minha vida. Cortá-las completamente foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei. Mas ali, de pé com Ryan, rodeada pelas pessoas que realmente se importavam conosco, eu sabia que tinha sido a decisão certa. Mais uma vez, obrigada por compartilharem seus pensamentos comigo durante essa bagunça. Eu realmente aprecio. Vou avisar se houver alguma confusão pós-casamento. Espero que não. Já estou cansada disso. RSRs. Até logo. No final, cerca de uma semana depois do casamento, recebi uma ligação da minha prima Megan, que, como sempre, foi a primeira a trazer as fofocas da família. Você não vai acreditar no que aconteceu, ela disse, parecendo mais animada do que preocupada. Suspirei. O que foi agora? A Cassie e sua mãe brigaram feio, Megan disse. Uma briga épica. E adivinha, sua mãe botou a Cassie para fora de casa. Quase deixei o telefone cair. O quê? O que aconteceu? Megan se deliciou em me contar os detalhes. Depois do casamento, Cassie ficou se remoendo na casa da minha mãe, emburrada por não ter conseguido estragar o meu dia. Segundo Megan, ela estava culpando todo mundo. Eu, Ryan, os seguranças, até um primo aleatório que aparentemente não fez o suficiente para me impedir. A verdadeira explosão aconteceu quando ela virou contra a minha mãe. Cassie acusou a mãe de não ter feito o suficiente para impedir o casamento. Começou a gritar que a culpa era dela, que deveria ter sido mais firme em me convencer a cancelar. Minha mãe, que sempre mimou a Cassie, finalmente chegou ao seu limite. Megan disse que a mãe gritou de volta, dizendo que estava cansada da confusão e que Cassie precisava assumir a responsabilidade pela própria vida. Cassie não reagiu bem.
Ela entrou em uma raiva total, acusando minha mãe de falhar como mãe e escolher a mim em vez dela. A situação ficou tão feia que minha mãe mandou ela arrumar suas coisas e sair. Quando Megan me contou tudo isso, eu não pude deixar de rir. Não porque fosse engraçado, mas pela pura ironia. Depois de meses minha mãe defendendo Cassie, isso acabou voltando para assombrá-la. Ela realmente a mandou embora? Perguntei, ainda processando. Sim, respondeu Megan. Cassie está ficando com uma amiga por enquanto, mas não me surpreenderia se ela voltasse em algumas semanas. A situação foi como uma justiça poética. No fim, a toxicidade delas se virou contra elas mesmas, e elas acabaram descontando uma na outra. Eu gostaria de poder dizer que me senti mal por alguma delas, mas sinceramente não senti. Depois de tudo o que passaram comigo, isso parecia justo. Quanto a mim, estou fora de ambos. Bloqueei seus números, mutei-as nas redes sociais e deixei claro para o resto da família que não estou interessada em ouvir sobre as últimas palhaçadas delas. Ryan e eu estamos focados em começar essa nova fase da nossa vida juntos.